Olá, bebezão! Professor Augusto Melo na área para a gente desenrolar a física com você. E a gente vai estar desenrolando a parte de acústica. E vamos começar com intensidade sonora. A gente vai esclarecer, você vai ver como vai ser fácil aprender sobre intensidade sonora. Ora, a intensidade sonora é a potência que é emitida, a potência sonora que é emitida no local, sobre a área. É a potência que vai ser espalhada sobre a área. Matematicamente, a gente representa a intensidade como que no 100, potência sobre área. Ora, a intensidade sonora, ela no sistema internacional, ela vai trabalhar exatamente com as unidades de potência, que vai ser dada em watt, e a área que será dada em quem? Metro quadrado. Então, qual é a intensidade de potência? Watt por metro quadrado. Agora, você vai lembrar que se o oião aqui fizer um som, esse som ele vai se espalhar em todas as direções. Esse som aqui ele vai se espalhar pelo comprimento, largura e altura. O som ele vai se espalhar de forma esférica. Então, quando você estiver trabalhando com som, você vai lembrar que você vai usar a área de uma esfera. O som vai se propagar em todas as direções. Ora, professor, e qual é a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Ei, bebezão, πr ao quadrado é a área de um círculo. A gente está com a esfera porque o som se propaga em todas as direções. Então, a área aqui vai ser o 4πr ao quadrado. Perfeito? Então, intensidade, potência sobre a área. Quando a gente tem intensidade, tem mais uma coisinha que eu queria te chamar a atenção. Vem cá, ó. Presta atenção aqui para mim. A intensidade, ela depende do meio. Então, esse K aqui é uma constante de proporcionalidade do meio. A intensidade também depende do quadrado da frequência. Então, quando você tiver uma frequência mais alta, lembra, frequência alta você vai ter um som agudo. Quanto mais agudo você tiver esse som também, maior vai ser essa intensidade. E a intensidade também vai depender da amplitude. Agora, se você tiver dois sons e os dois sons tiverem a mesma amplitude, quem primeiro vai predominar na intensidade vai ser a amplitude. Ela define principalmente. Mas se eu tiver dois sons de mesma amplitude, quem é que vai ser o som mais intenso? Vai ser aquele que tiver maior frequência, porque a intensidade ela é proporcional ao quadrado da frequência. Professor, e se eu tiver dois sons de mesma frequência? Dois sons de mesma frequência, a intensidade então vai ser proporcional à amplitude. Professor, e se ele não disser nada, que não tem nem mesma frequência nem mesma amplitude, como é que eu resolvo? Você vai dizer que o som, então, que é a intensidade, ela vai depender de quem? Da amplitude. Prevalece sobre a amplitude. Mas se tiver a mesma amplitude, o som mais agudo vai ter maior intensidade. E o nosso organismo, o nosso corpo, ele tem alguns limites bem definidos. O limiar da dor, aquele som que já começa a incomodar, que já começa a doer o meu ouvido, ele vai ter uma intensidade de 1 watt por metro quadrado. E o silêncio, o limiar do silêncio, o limiar de eu não conseguir perceber som, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esses valores aqui, eles vão ser fixos. Então, sempre que você tiver uma questão referente a silêncio, a gente vai dizer que a intensidade do silêncio 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E o limiar da dor, 1 watt por metro quadrado. Agora, quando a gente trabalha com som, quando a gente trabalha com barulho, a gente vai ter mais uma grandezazinha que é o nível de intensidade sonora. É a quantidade de ruído que eu vou ter no local. Quem é esse nível de intensidade sonora? Nível de intensidade sonora? 10, logaritmo na base 10, da intensidade sonora do local pela intensidade sonora do silêncio, pelo zero. Lembrando que esse zero, sempre 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E o I vai depender do local. Aí você pode dizer, poxa, professor, mas logaritmo, se tiver enrolado na matemática, vem desenrolar com as aulas de matemática da gente também. Você vai ficar expert em todos os assuntos. No desenrolado, você aprende tudo na maior tranquilidade. Mas se você não gostar muito da forma de logaritmo e a gente tem que ganhar tempo, lembra que essa formulazinha que o nível sonoro é 10 log na base 10 da intensidade do local pela intensidade do silêncio,
também pode ser escrita como 10 elevado a n sobre 10 é i sobre 0. N é o nível sonoro, a quantidade de ruído que eu tenho no local. O I é a intensidade do ambiente, não é um watt por metro quadrado, isso aqui só é o limiar da dor. Esse I ele é variável, para cada situação eu vou ter uma intensidade diferente. E o I0 vai ser sempre 10 a menos 12 watts por metro quadrado, vai ser o limiar do silêncio. Vamos então agora exercitar nível sonoro, vamos ver como é que essas questões são cobradas para a gente. Você vai lembrar quando você tem um nível de ruído, aquele nível de silêncio, né, a intensidade que eu vou ter do silêncio quando eu não escuto 10 a menos 12 watts por metro quadrado, isso corresponde ao nível sonoro de 0 decibéis. A unidade de nível sonoro é o Bel. Mas como o Bel é uma unidade muito grande, a gente trabalha com o décimo, com o decibel. Então vai ser o dB. Então quando eu tiver o silêncio, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, eu estou tendo 0 decibel. Na hora que eu tiver o limiar da dor, já está incomodando, eu não estou aguentando de dor, de barulho. Eu vou ter 1 watt por metro quadrado, que isso corresponde a 120 decibéis. 120 decibéis vai ser aquele nível de incômodo, que já começa a ter transtornos psicológicos, né? E o som, ele consegue gerar irritabilidade, por isso quando você está numa rua muito engarrafada, com muita buzina, as pessoas ficam mais estressadas, ficam mais agressivas, porque a quantidade de ruído, ela atrapalha no psicológico dessa pessoa. Mas quando eu tiver uma questão, como é que ele vai cobrar? Vamos fazer aqui um exemplo de uma questão para a gente fixar. Vamos pegar aqui uma questãozinha. Olha, questão, ela diz para mim o seguinte: um cachorro, ao ladrar, emite um som cujo nível de intensidade sonora é de 65 decibéis. Se forem 2 cachorros latindo ao mesmo tempo em uníssono, o nível de intensidade sonora será, alternativa A, 65 decibéis, alternativa B, 67 decibéis, alternativa C, 68 decibéis, alternativa D, 85 decibéis, alternativa E, 130 decibéis. Use logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,30. Aí você pode pensar para mim o seguinte, bebê. Professor, se eu tiver um cachorro ladrando, eu vou ter 65 decibéis. Então, se eu tiver 2 cachorros, eu vou ter 2 vezes 65, 130, alternativa E. Alternativa E. Confere? Não, gente. Eu não posso fazer essa proporção. A escala é logarítmica. A proporção que eu posso fazer é o seguinte: se eu tiver um cachorro ladrando, eu vou ter uma intensidade sonora aí. Se eu tiver 2 cães latindo, eu vou ter uma intensidade sonora de quanto? 2i. A proporcionalidade é na intensidade e não no nível de intensidade. Então não vale essa coisa da lei do menor esforço não, tá? O teorema de Chutágoras não rola aqui não. Dizer que um cão é 65, 2 cães vão ser 2 vezes 65, 130, alternativa é. Isso é teorema de Chutágoras, não funciona aqui. No desenrolado, você aprende a resolver a questão. Então vamos ver como é simples resolver essa questão. Vem aqui comigo. O nível sonoro, ele é 10 logaritmo na base 10 da intensidade do local, da intensidade, no caso, de um cão, pelo I0, que é o silêncio auditivo. Nesse tipo de questão, não é necessário eu substituir o valor do I0. Eu posso deixar I0 como I0 mesmo. Então, vamos lá. Qual é a proporção que eu tenho? Um cão tem intensidade I. 2 cães vão ter intensidade 2I. Então, eu vou te dizer que o nível sonoro vai ser 10 log de 1I quando eu tiver um cão sobre 0. E esse N1 vale 65 decibéis, dado da questão. Quando eu tiver 2 cães, o que é que vai aumentar? Em vez de uma intensidade sonora, com 2 cães nós vamos ter quanto? 2 intensidades sonoras. Então eu vou ter 2i sobre 0. Mas a propriedade do logaritmo diz que eu posso desmembrar isso aqui. Se eu vou ter 2i, a propriedade do logaritmo diz que eu posso ter log de 2 mais log de i. Então vamos fazer essa separação. Nível de intensidade para 2 cães vai ser 10 log na base 10 de 2 mais 10 log na base 10 de i sobre 0. A gente desmembrou
esse trechinho aqui, ó. Deixamos 10 log de 2 e 10 de i sobre 0 separadinho. Ora, mas acontece que o log de 2 é 0,30. 10 vezes 0,30, 3. E quem é 10 log de 1i sobre 0? Ora, 10 log de 1i sobre 0 é o N1, que vale 65 decibéis. Então, 10 log de i sobre 0, N1. Eu vou ter 3 mais 65. Eu vou ter quanto? 68 decibéis. Então, se 2 cães latem, não vai ser 2 vezes 65, mas vai ser 2 vezes a intensidade de cada cão. Portanto, 68 decibéis, alternativa C. Não é simples? Vamos então mais um exercício de nível sonoro. Vamos pegar um exercício de uma paixão nacional que é o futebol. O exercício diz pra gente o seguinte, ó. Em um jogo de futebol, um torcedor grita gol com uma sonoridade de 40 decibéis. Assinale a alternativa que fornece a sonoridade em decibéis se 10.000 torcedores gritam gol ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Alternativa A, você tem 400.000. Alternativa B, 20.000. Alternativa C, 8.000. Alternativa D, 400. E a alternativa E, 80. Vamos lá. Primeiro discutir aqui um pouquinho essa questão. Essa questão da Universidade Federal do Ceará, ela tratou do termo sonoridade. Sonoridade em acústica é o tão agradável é o som para você. Então entenda aí que esse sonoridade refere-se ao nível sonoro, ao nível de intensidade sonora. Ora, você já sabe que não vale aquela historinha da proporção direta, né? 10.000, então se eu vou ter 10.000 dizer que é 20.000, você já viu que não funciona assim. Então vamos trabalhar aqui. Ora, os dados da questão diz para mim que se eu tiver um torcedor, o cara grita gol com 40 decibéis. Se eu tiver 10.000 torcedores, quanto é que vai ser? Você vai lembrar para mim, olha aqui, log de 10.000 vale 4. Professor, como é que eu resolvo isso? Eu te convido a assistir a aula de logaritmos do Desenrolado. Procura essa aula, assiste, que ela tá show, ela tá te explicando detalhadamente como é que você resolve isso para mim. Eu vou deixar você dar essa assistidazinha nessa aula, tranquilo? Então vem aqui comigo. Ora, nível sonoro é 10 logaritmo na base 10 da intensidade sonora do local pela intensidade do silêncio. Aquela intensidade do silêncio sempre 10 a menos 12. Então, se eu tiver 10.000 torcedores, eu vou ter 10 log de 10.000i sobre 0. A gente já viu que a proporção é feita em termos da intensidade. Se um torcedor gritando gol tem uma intensidade i, 10.000 torcedores vai ter uma intensidade 10i. Agora, a propriedade do logaritmo diz para mim que log de 10.000i é log de 10.000 mais log de i. Então eu vou te dizer que o nível sonoro para 10.000 vai ser 10 log de 10.000 mais 10 log de i sobre 0. Você assistiu a nossa aulinha de logaritmo e já vai saber que log de 10.000 é 4. Então eu vou ter 10 vezes 4, 40 decibéis. E quem é 10 log de i sobre 0? É o nível sonoro de um torcedor só, de um i gritando, que vale 40. 40 mais 40 nós temos quem? 80 decibéis. A alternativa é... Viu como é simples resolver questão de nível sonoro? Viu como aqui no Desenrolado a gente aprende tudo na maior tranquilidade do mundo? Abraço forte, até o nosso próximo encontro.